Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Meu irmão, você que está nos visitando hoje pela primeira vez, nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens chamada Histórias, no qual nós vamos nos deparar e nos colocar. Coloca a arte do negócio aí, Gui. Travou? É o Guilherme, o problema é o Guilherme. O problema é você, Guilherme. Você está orando, né, irmão? Você vigia. Às vezes é Deus mostrando as coisas aí. Brincadeira, Gui. Você estava num show meio estranho ontem, hein, Guilherme? Que pagode lá não é de Deus, não, era? Eu tô vendo seus stories, irmão. Aí, ó, adeus. Amém? Irmãos, você que está nos visitando pela primeira vez, nós iniciamos no domingo passado. Quê? Ô irmão, você que está me visitando a primeira vez, eu sou assim mesmo, tá? Mas daqui a pouco nós vamos entrar na palavra e nós vamos ficar nela, em nome de Jesus. Irmãos, nós iniciamos na semana passada a série de mensagens Histórias, no qual nós deparamos e nós vamos ficar por um tempo nos debruçando sobre as parábolas de Jesus. Histórias que o Senhor separou para falar ao seu povo verdades profundas sobre o reino de Deus, e nós vamos ficar por um tempo trazendo e nos debruçando sobre elas. Na semana passada, nós iniciamos por onde? Pelo início, pelo começo, pela primeira parábola. Então nós nos deparamos como a semente e os corações, com a parábola do semeador. Quando Jesus vai falar sobre a mensagem, a semente proclamada, mas os corações que recebem. Só que quando nós pensamos e nos encaixamos onde estamos e os discípulos estavam, imagina algo. Você está diante do seu mestre. E quando ele vai ensinar e começar a ensinar por meio de histórias, você percebe que a primeira traz um sentimento de desesperança aos ouvintes. Porque ao ver o semeador lançar sementes, ele nos diz que 3/4 das sementes se perderam. 25% somente das sementes encontraram um coração preparado para frutificar. Mas 3/4 pararam em corações duros, solos rochosos, secos, com espinhos, e não deixaram com que a semente frutificasse. Então percebemos agora hoje no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, que Jesus ele traz essa nova parábola como forma de encorajar os seus discípulos semeadores, não somente aqueles que estavam ouvindo, mas eu e você que fomos encontrados por Jesus. Para que eu e você pudéssemos entender que nós não devemos confiar somente na resposta do coração humano diante da semeadura. E nessas duas parábolas contam e nos mostram um mistério da frutificação por meio da palavra de Deus, e nos deparamos com algo que não pode ser separado. A moeda, amém? Que existe dois lados. É impossível você separar os dois lados sem danificar o quê? A moeda, sem fazer com que ela perca o valor. E quando nós estamos com essas duas parábolas, a parábola do semeador e a parábola da semente, nós vemos duas coisas que caminham juntos, mas que muitas vezes na nossa mente é difícil entender, que é a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Ao mesmo tempo no qual nós percebemos a responsabilidade do homem como responde à semente que é apresentada a ele, e nós percebemos ali através de Cristo que a maioria se perde porque estão duros, estão ansiosos por aquilo que querem conquistar. Ele diz: não se preocupem.
Não andem ansiosos, deixando a entender que agora só dará fruto se o coração humano fizer todo o trabalho. Ele vai trazer para nós sobre a soberania de Deus, sobre o poder da semente e sobre a vida que flui dela. E a semente de Deus é a palavra do próprio Deus. E embora o semeador não veja inicialmente nenhuma evidência e nenhum resultado do seu trabalho, a semente trabalha por si mesmo na terra, porque a semente é viva e eficaz. A semente, segundo Cristo, tem vida em si mesmo, porque é a palavra do Deus vivo, e o Espírito Santo trabalha de forma eficaz nela e através dela para a expansão do reino de Deus e transformação dos filhos escolhidos do Pai. Entenda, esse aqui, irmão, eu acabei de dizer para você, é o resumo do sermão. Se você, irmão, perder, se a sua mente vagar durante o sermão e você pegar essa parte sem entender o resumo do sermão, mas nós vamos agora, de forma devagar, ver o que ela tem para nos ensinar sobre o poder de Deus, a nossa vocação e a confiança ao trabalhar para Deus. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, por favor. Eu já adianto aos irmãos, não adianta você ficar olhando os evangelhos para saber, já sei qual que vai ser a parábola do domingo que vem. Eu não vou seguir essa ordem, amém, irmãos? Então no domingo passado e nesse domingo nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus, a expansão, e depois nós vamos pulando para algumas outras, e nós vamos nos debruçar naquelas que são mais importantes. Olha aqui para o meu dedo, tá, irmão? Mais importantes. Porque toda a palavra de Cristo e toda a Escritura é palavra de Deus. Marcos capítulo 4, verso 26 e 27, o texto diz assim para mim e para você. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. O início imperceptível do reino de Deus. E aqui nós não estamos falando do reino escatológico, do reino vindouro do Senhor, em sua totalidade e plenitude, mas no reino presente, esse que nós começamos a experimentar agora, quando fomos encontrados por Cristo. E aí começa uma pergunta para mim e para você: como esse reino é estabelecido? Como ele começa? Ou como ele cresce dentro de nós? Quando nós podemos dizer que teve o início de declararmos que agora somos nova criatura, embaixadores de um novo reino, agora aquele que fala não por si só e não por coisas passageiras, mas que se posiciona sobre coisas eternas? Quando isso começa? E através de Cristo e essa parábola, nós começamos a entender como o início do reino se inicia. Como ele começa, o start dele. E a primeira coisa que nós precisamos entender, porque isso requer de nós responsabilidade, amém, irmãos? Fomos encontrados por Cristo, alcançados por sua graça, mas há uma responsabilidade pairando sobre nós. O reino inicia, para ele se iniciar, é necessário existir um semeador. Entenda, a terra, o coração, toda vez que eu falar terra, lembra, o coração humano, assim como vimos na parábola do semeador, porque as duas parábolas caminham juntas. Em Marcos você vai ver que a parábola anterior a ela é a parábola do semeador. E essa parábola, irmão, só encontramos no Evangelho de Marcos, amém? Então, toda vez que eu falar terra, entenda, o coração do homem, o seu coração, o meu coração, o nosso interior, o nosso íntimo. A terra, o coração, ele não é capaz de produzir grãos por si mesmo. Entenda, sem semeadura não há colheita. Sem pregação não há conversão. Entenda, sem um chamado não tem como haver resposta.
E isso, irmãos, traz sobre mim e sobre você um senso de responsabilidade, porque nós queremos ver o reino de Deus expandindo, amém, irmãos? Amém? Queremos ver o reino de Deus avançando, amém? Temos uma missão sobre nós de fazer discípulos, amém? Então precisamos sair a semear, porque o coração do homem por si só não consegue produzir os grãos, não consegue produzir vida por si só. Mas o que Deus faz? Deus dá o crescimento à semente que semeamos. Entenda, meu irmão, minha irmã, você veio aqui hoje porque o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Você precisa se colocar a semear a palavra de Deus. Precisamos anunciar, precisamos semear, porque a terra, o coração do homem está totalmente morto para Deus e é incapaz de dar a vida a si mesmo. E o reino se estabelece e se estabeleceu e cresce em nós, porque um dia alguém foi obediente a Deus e semeou a palavra de Deus em nosso coração. Meu irmão, lembra o dia que você foi alcançado por Deus. Lembra um dia que alguém, um pregador, foi usado para trazer uma palavra que quebrou o teu coração. Lembra quando você caminhava, alguém sempre trazia uma mensagem para você, e às vezes, nós vamos falar isso na parábola, parece não fazer nenhuma mudança. Às vezes você anuncia a mensagem hoje, a pessoa fica inerte, você anuncia amanhã, fica inerte, aí ela vai na conferência. E aí um grande pregador anuncia, ele vai e Deus quebra ele, e você pensa, não, está vendo por causa dele? Não, irmão, ele já estava sendo moído pela palavra. E Deus dá vida à semente que lançamos. Lembra o dia que você foi alcançado por uma palavra de Deus e mudou a sua forma de caminhar. Às vezes vai ser essa noite que o Senhor separou para ser aquele última batida, para quebrar o teu coração e trazer vida a algo que está morto. Entenda, meu irmão, para o reino de Deus continuar a expandir e a crescer, precisa ter um semeador. E eu e você que fomos encontrados por Cristo, e tem hoje a palavra de Deus germinando e frutificando em nosso coração, precisamos anunciar o Evangelho de Deus. Irmão, quantas vezes nós nos acostumamos a viver no nosso mundo? Irmãos, entenda, essa parte do Evangelho, essa parte de anunciar, de convidar, de orar, de se colocar diante de alguém, ela foi se perdendo desde a pandemia. Porque na pandemia nós acostumamos a respeitar e a ficar distante demais. Antes, irmão, era normal você chegar, os vizinhos estar sentados na cadeira ali perto da porta, aí ali já tinha uma conversa, um vizinho abriu o coração para o outro, falava assim, olha, estou com dificuldade lá em casa, meu menino, meu marido, minha esposa, meu trabalho, estou com dificuldade nisso, e você via nisso que uma oportunidade para anunciar o Evangelho, você começava a dizer, lá em casa também é difícil, meu marido é pior que seu, mas o Evangelho transforma ele todo dia. Eu oro por ele, Deus está abençoando. E ela começa a dizer, uai, peraí, se o seu marido é pior que o meu, mas você está aqui feliz e com a paz que excede entendimento, eu quero esse lugar para mim também. E aí a gente fazia o convite, a gente anunciava, a gente caminhava, a gente fazia isso, e isso foi se perdendo. Irmãos, é comum, e isso é triste, a gente passar meses sem falar do Evangelho para ninguém, sem fazer um convite. Sem convidar, vamos lá, eu quero orar por você, vamos lá na igreja comigo, vamos ouvir uma palavra, não, vai ter um culto não sei na onde, vai comigo, vai ter um culto lá no meu prédio, na minha casa, é anunciar a semente. A gente foi perdendo essas coisas, irmãos. Só que entende, essa é uma responsabilidade que paira sobre os nossos ombros, precisamos semear a mensagem. Irmão, vai para o trabalho amanhã, faça como Paulo fazia direto, falava assim, igreja, interceda por mim, ore, para que uma porta seja aberta e abra uma oportunidade de eu anunciar o Evangelho. Meu irmão, para de olhar para o seu trabalho só como um lugar para você ganhar dinheiro, mas olhe para o seu trabalho, a sua faculdade, a sua família como um lugar para você semear a palavra de Deus. Aí você vai levantar amanhã, você vai falar assim, Deus, me dá uma oportunidade de eu falar do Evangelho para aquela pessoa que eu sei que está triste, que está abatida. Às vezes, meu irmão, a gente está tão ansioso no nosso dia, que a gente nem percebe mais os gritos de socorro. Aí o seu amigo da academia,
A sua amiga que treina com você está lá a semana toda cabisbaixo, você percebe, mas você não quer. E se você crê que a alegria verdadeira habita em teu coração, o que está te impedindo de levar essa alegria a Ele? Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para entender que o reino de Deus começa através de um homem que sai a semear. Por isso eu e você, homens e mulheres que estão aqui nessa noite, nós precisamos assumir a responsabilidade de anunciar a mensagem. Entenda, meu irmão, sem o anúncio do Evangelho, sem a pregação não há conversão. Sem um chamado não há nenhuma resposta. Em Romanos 10, 13 e 14 nós encontramos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o que, irmãos? Será o que, irmãos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Mas a palavra nos diz: mas como eles invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem de nada ouviram? E como ouvirão se não tem quem semeie? Como ouvirão se não há quem pregue? E o texto continua a dizer para mim e para você: são belos, são formosos os pés do que anunciam as boas novas de salvação. Olha para o seu pé aí, irmão. Às vezes você acha ele de forma natural, meio afeiçoado de beleza, mas no reino espiritual ele tem uma grande capacidade. Aí o pessoal sabendo que tem uns pés meio estranhos: nossa, é o meu? É. A palavra de Deus diz: são formosos, sabe por quê? Anunciam a palavra mais poderosa que já existiu e existe nessa terra. É a palavra que te transformou. E só você sabe o que você era. E só você sabe de fato a transformação que Deus está fazendo no seu coração. É essa mensagem. O Senhor vai dizer: são belos, são formosos os que se colocam a levar essa mensagem adiante. Pregue, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se queremos ver o reino de Deus crescer, expandir, ver a sua glória inundando a sua terra, precisamos ser como homens e mulheres que lançam essa poderosa semente na terra, nos corações daqueles que estão à nossa volta. Meu irmão, por que nós nos calamos, sendo que foi através da semeadura dessa poderosa mensagem que nos trouxe salvação em Jesus? Há uma convocação para mim e para você nessa noite. Se quisermos ver o reino do nosso Pai avançando, semeie a palavra e não cesse, pregue a tempo, a fora de tempo, em nome de Jesus. Ore, peça a Deus para que Ele te dê oportunidade, sabedoria, sensibilidade para perceber durante essa semana as oportunidades que Ele vão trazer a você para anunciar a mensagem. Não as perca. Pastor, tem vergonha, não sei conversar. Fale da misericórdia que te alcançou, da forma com que você sabe falar, meu irmão. Amém, meu irmão? Deus não vai colocar, irmãos, um erudito perto de alguém iletrado para anunciar o Evangelho, porque Deus sabe fazer as comparações. Mas sabe quem que Ele vai colocar perto de você? Aquele que você tem a capacidade de se comunicar. Amém, meu irmão? Não perca a oportunidade de anunciar a palavra de Deus. Irmãos, não se assuste essa semana sua vizinha te procurar com um problema. Amém, irmãos? Não se assuste no seu trabalho, aquela pessoa que está cabisbaixa a semana inteira te procurar. É Deus trazendo a você de forma prática. Você precisa semear a palavra de Deus. Chega perto dele e fala: ô meu irmão, eu quero orar por você, sabe por quê? Um dia eu também estava triste. Um dia também eu andava abatido, mas Cristo me encontrou e transformou meu coração. A minha casa era o caos, mas no dia que Jesus fez morada no meu lar, a presença dele foi real todos os dias. Anuncie a misericórdia que te alcançou, meu irmão, minha irmã, não cesse de anunciar. E como que então o reino continua? Primeiro precisa ter semeador, amém, irmãos? Só que há alguma coisa para mim e para você aqui que Jesus vai dizer: o semeador não pode fazer a semente crescer.
E aqui traz para mim, para você, não uma verdade que nos paralisa, para nos paralisar, porque nós queremos ter a sensação de poder, irmãos, de conseguir realizar grandes feitos. Nós somos assim. Quantas vezes, irmão, nós queremos se gabar? Quantas vidas você já ganhou para Jesus? Não é assim as conversas na igreja? Quantas vidas você já ganhou para Jesus? Me pergunta, eu falo, nenhuma. Nem a minha eu ganhei. Eu fui encontrado por Cristo. Eu anuncio a semente. Eu espalho. Eu anuncio a mensagem. Mas a palavra nos diz algo, Magno. É Deus que dá o crescimento. Mas isso não é para paralisar corações orgulhosos, que quer ter, a vanglória de dizer, esse irmão aqui, esse perdido, fui eu que trouxe para Jesus, eu que ganhei ele para Jesus. Irmão, olha onde nós chegamos, olha onde nós conseguimos chegar, porque nós queremos sentir, irmão. Você não sabe nem como vai ter essa vida desse irmão até o final, você não sabe. Assim como você também não sabe como está aquele irmão que um dia recebeu um panfletinho seu no semáforo e você nunca mais viu ele. Você não tem a mínima ideia. E naquele dia Deus pode ter pegado aquela semente semeada e ter feito ela germinar. O semeador semeia, mas não tem o poder de fazer crescer. Mas isso não é para nos paralisar. Mesmo querendo ter esse poder nas nossas mãos, entenda, isso não está sobre nós. Entenda, meu irmão, quando a vida da semente lançada, a única coisa que nós podemos fazer, e é o melhor lugar, é confiar, dormir, noite após noite. O texto vai dizer para mim e para você, Jesus vai dizer que o semeador, ele sai na terra, lança a semente, o que ele vai fazer, meu irmão? Dormir. Ele descansa. Sabe por quê? Ele sabe, não está nas minhas mãos fazer com que as sementes que eu lancei deem frutos. Eu vou confiar no Deus da colheita. Sabe o que nós queremos fazer? Isso aqui, irmão, nós podíamos fazer a aplicação para tanta coisa. Nós queremos cada dia mais afogar no nosso trabalho, porque a gente acha que é isso que vai fazer, afastando de Deus. Vai dar certo é porque eu tenho que estar lá. Vai dar certo é porque eu estou lá, eu estou atormentando a vida daquele irmão, e já não está querendo, ele quer ver o diabo, mas não quer ver você mais. E você está lá, não é porque eu não posso dar espaço para ele, eu vou vigiar ele, aonde ele for eu estou na porta. Se eu souber que ele vai na festa, eu vou estar na porta para falar, Jesus te ama, porque é eu que tenho o poder, sou eu, está na minha mão. Ai meu Deus, eu não vou dormir, sabe por quê? Aquele parente meu que eu estou orando, que eu estou anunciando a mensagem, eu fiquei sabendo que ele vai para uma festa, ele vai para o carnaval, e está na minha mão, é eu que sou poderoso. Não, meu irmão, sabe o que o semeador faz? Ele lança a semente e vai dormir. Porque ele confia no Deus da semeadura. Confie em Deus. Isso não traz para mim e para você o senso para nos paralisar, meu irmão. Mas o que Deus está nos chamando nessa noite é para você descansar. Lança, descansa, porque você conhece o dono da semente. Entenda, meu irmão, minha irmã, nós temos limitações. Podemos e devemos semear a semente na terra, mas não podemos fazê-la produzir vida. Só Deus pode produzir vida e dar crescimento. Entenda, isso é para trazer para mim e para você e tirar dos nossos ombros um fardo. Irmão, imagina se eu ficar aqui toda noite, irmão, chegar lá em casa agora, será que cada irmão recebeu a palavra? Será que cada um entendeu? Nossa, será que o pessoal vai entender, vai viver aquilo? Ai meu Deus, será que aquele irmão capetado que foi na igreja vai converter nessa noite? Eu não sei, aquele irmão que está todo errado. Nossa, não cabe a mim. Sabe o que eu faço quando eu chego em casa, irmão? Vou comer um lanchinho. Vou dormir, porque não está nas minhas mãos. Sabe o que eu fiz e faço? Sabe o que está na minha mão? Preparar. Aí eu preparo, eu estudo a palavra, eu busco a Deus, eu venho aqui, espalho a semente e agora eu falo, Deus, é com o Senhor, porque eu confio em você. E glória a Deus por isso, irmão, porque se eu tivesse o poder, imagine se eu criasse
semente, 10 sementes igual eu sou, misericórdia, irmão. O que eu menos quero é crente igual o Darla aqui na igreja. Eu não quero, irmão, porque eu me conheço. Mas eu quero sementes frutificando com o gene, com o DNA do Deus da semeadura, com o Deus da colheita. Aqueles que crescem para a santificação, que crescem para viver uma vida digna diante de Deus, que crescem com força, vitalidade, sabe por quê? É Deus que fez crescer. O nosso papel anuncia a mensagem. Muitas pessoas não anunciam, sabe por quê? Acham assim, mas eu não tenho eloquência para falar, então eu não vou convencer ninguém. Não é o teu papel. O teu papel é anunciar a mensagem, descansar em Deus. Porque é o Espírito Santo do Senhor, o Deus, o dono da semente, que é o único capaz e poderoso para convencer o homem dos seus caminhos errados. O convite para mim e para você, confie. Paulo vai dizer para nós, quando Paulo está diante da igreja de Corinto, o irmão está dividindo, irmão, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, sempre tem os mais santos, eu não me apego a esses homens, mas eu sou o santo dessa igreja, eu sou. Aí Paulo vai trazer algo para nós profundo, ele vai dizer, olha, eu até trabalhei, eu de fato, eu fiz parte dessa semeadura, eu plantei. Apolo também, ele é importante ali, porque ele foi lá, ele regou, ele continuou lá cuidando, ele continuou pregando, ele continuou anunciando, mas ele diz, mas o crescimento veio de Deus. Aí o que é que Paulo vai dizer para mim e para você? De modo que nem o que planta é alguma coisa, amém, irmão? Nós não somos nada, aleluia, glória a Deus, você veio para ouvir isso. Nem o que rega, mas sabe quem é alguma coisa e toda coisa? Deus, que dá o crescimento. Somente Deus pode acrescentar ao seu povo aqueles que estão sendo salvos, e nós lemos isso em Atos. Tinha uma igreja lá, irmãos, que estavam persistindo na oração, no partir do pão, na comunhão. Eles eram firmes na doutrina dos apóstolos, na sã doutrina, mas o texto deixa claro para nós, e Deus ia adicionando à igreja os que estavam sendo salvos. Porque deixa claro, não é porque eles eram bíblicos, não é porque eles viviam uma vida de comunhão, não é porque eles estavam em oração, porque aquele que faz o reino de Deus crescer e avançar é o Deus, dono do reino dele. O que nós precisamos fazer é nos colocar diante dessa responsabilidade e confiar em Deus. Qual é o meu e o seu papel, meu irmão? Obedecer, semear e descansar no dono da semente. Em nome de Jesus, tira esse fardo dos seus ombros. Nenhum esforço humano será suficiente para salvar uma vida, meu irmão. Achar que você e seus esforços são capazes, só irão trazer sobre você, sabe o que? Egoísmo. Por achar que é por você, ou um desânimo orgulhoso, por saber que você não é tão poderoso quando acha. Irmão, se você não encontrar descanso nisso, só tem um lugar para frustração. É aquele que vai arrogar para si, eu já ganhei 100 e tantas pessoas para Jesus. Orgulhoso. Olha o meu broche, com números de almas que eu ganhei para Jesus. Ou então você vai estar desanimado porque você achava ser tão bom, mas você pregou para aquela pessoa a vida inteira, ela nunca converteu. E sabe o que Deus vai fazer para quebrar você? O irmão lá na BR, com a caixinha toda desafinada, arrebentada, guitarra desafinada, cantando um hino no qual o cara nunca mais vai ouvir, o hino da harpa 327, sabe qual que é esse, né, Lê? Você pregou para ele o dia toda vez, bonitinho, não, eu me preparava, anunciava para ele, aí esse irmão passou, Magno, um dia, aí ele abaixou o vidro do carro e ouviu essa guitarra desafinada, Max, estava nem tocando igual o Max, desafinada, igual a minha quando eu tinha, eu já tive uma guitarra, irmãos, e aí o irmão, eu volto, aí o irmão pega e Deus vem e encontra com ele e salva essa pessoa, só para mostrar, não é por você, eu uso quem quero, só preciso de pessoas obedientes. E aí ele pode usar o irmão do panfleto no semáforo, ele pode usar você, ele pode usar a minha vida aqui anunciando a mensagem, ele pode usar você na sua conduta, santificado no seu trabalho, ele pode usar de várias formas. A única coisa que ele nos pede, obediência e descanso.
anuncia a mensagem e descansa. Porque entenda, você precisa entender, a palavra de Deus, ela tem vida em si mesmo. Irmãos, muitas vezes nós não sabemos como ela vai germinar, mas nós precisamos estar lá. Entenda, há uma palavra para mim e para você nessa noite: obedeça. Repita comigo, irmão: obedecer, semear a palavra e confiar em Deus. Esse é o nosso papel. Eu obedeço, eu preciso semear. Segundo, eu não semeio qualquer coisa. Eu não semeio testemunho da minha vida, eu semeio a palavra de Deus. E terceiro, eu confio no Senhor. A terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é que o semeador, ele não pode entender o processo de crescimento, e a semente também cresce de forma imperceptível. Entenda, isso aqui é para trazer paz no teu coração e continuar engajado no anúncio da mensagem do Senhor. Porque além de não poder fazer germinar a semente, muitas vezes nós nem sabemos como ela germina. Porque Deus age de forma misteriosa, poderosa e inexplicavelmente na implantação do seu reino. E aí nós começamos, por que a semente gera no coração de um e não gera no coração do outro? E às vezes nós ficamos nesse embate, mas não cabe a nós. Mas por que tem solo rochoso? Por que nem todo mundo que está na igreja bonitinho, cheiroso, arrumadinho, veio para o culto e não está com o coração bom? Não, porque tem gente aqui só querendo receber bênção de Deus. É um coração que rapidinho pode até cair a semente, mas aqui os espinhos vai sufocar a semente. Sabe por quê? Ele está aqui achando em Deus um lugar para ter riquezas. E aí, só que Deus, Ele faz crescer de forma misteriosa. Porque o autor vai dizer para nós, Jesus vai dizer que ele dorme, e aí quando ele acorda, ela cresceu. Ela germinou. Eu não sei como. E isso, irmãos, é para trazer para nós o quê? O empenho de permanecer, sabe? Porque muitas vezes nós não entendemos, você nunca vai conseguir explicar a mente de Deus, mas o nosso chamado é semear em todos os solos colocados em nossa volta. Porque às vezes o que a gente faz? Não, mas no domingo passado eu estava aqui, eu ouvi a palavra. Tem um coração que é duro, tem um coração que está com rochas, com pedras à sua volta. Há um coração que é espinho, só quer saber de riqueza, as preocupações da vida. Logo eu nem vou pregar para aquela pessoa. Eu não vou anunciar para aquele irmão não, sabe por quê? Não, eu sei que ele só gosta das coisas daqui, a preocupação dele é ganhar dinheiro. Eu não vou pregar para esse aqui não, sabe porque pensa num cara duro, uma pessoa que é choca, que nada quebra ele, eu não vou nem pregar para ele, não vou fazer isso. Não, mas esse aqui está até chorando já na culta, e esse eu vou pregar para ele. Olha como é que ele está quebrantado, chegou aqui cheio de problemas, está fácil para anunciar para ele. Está fácil, vou fazer uma voz aqui diferente, vou chamar você de meu lindo, e vou pegar e fazer com que Deus pegue o seu coração, e aí a gente começa a escolher o alvo da nossa mensagem. Só que entenda, irmãos, cresce de forma misteriosa. Você não pode escolher e fazer juízo de valor sobre quem deve ou não deve receber a palavra de Deus, porque você não sabe como a semente germina. O que nós precisamos fazer? Anunciar a todos. Nós não podemos nos colocar como essas pessoas que escolhem. Nós falamos um pouco sobre isso na EBD, tem um exemplo hoje. Jonas falou, eu não vou pregar, eu não vou anunciar a mensagem para esse povo, sabe por quê? Eles são maus e Deus é bom. Esse era a desculpa de Jonas, eu não vou pregar para esse povo. Ele é mau e Deus é bom. Ele é mau e Deus é misericordioso. Eu não vou me colocar no risco de anunciar a mensagem e dar certo. Por isso eu não vou. Entenda, Jonas não estava fugindo de Deus porque ele não estava recebendo a palavra de Deus. Ele fugiu de Deus porque ele recebeu a palavra de Deus. Vai e faça isso. Muitas vezes somos assim, nós escolhemos quem pregar. Ah não, meu parente que vota no outro candidato,
Eu não prego. Não prego, mas não prego mesmo. Eu não quero ele na minha igreja. Aquela pessoa que escuta esse tipo de música, eu também não anuncio. Essa pessoa que já teve essa vida assim, eu não anuncio. Nossa, a minha sobrinha que engravidou, solteira, ai que eu não vou anunciar mesmo. Pessoa, é ela que escolheu a vida dela. Nós não podemos fazer juízo de valor sobre quem recebe a semente. Sabe como nós fazemos juízo de valor? Porque nós achamos que somos bons. Mas alguém um dia foi obediente e levou a mensagem para você. E o Senhor pegou a sua podridão e está transformando todos os dias. O seu papel e o meu, anuncie a todos que Deus coloque à sua volta. Primeiro, você não tem poder de fazer crescer e você não sabe como vai crescer. Imagine, irmão, se Deus pegar para o seu dia, como nós falamos hoje também aqui, para você anunciar para aquela pessoa que fez a maior atrocidade no que você conhece. Porque nós temos um caso desse na Bíblia. Tinha um homem perseguindo a igreja de Deus. E ele respirava. Ele transpirava. O texto vai dizer que ele estava como um animal para pegar aqueles que se convertiam a Jesus. E Jesus veio e encontrou ele no meio do caminho. Aí ele pega um profeta e diz: Ananias, eu tenho uma missão para você. Estou aqui, Senhor. Vai pregar para Paulo. Está lá em Damasco te esperando. Aí, mas aquele que está matando a gente? Sim, é ele. Ele é um vaso escolhido para mim. E todos que olhassem de forma externa iam acreditar nisso, iam pensar isso. Não, meu irmão. Qual que é o nosso papel? Anuncia a mensagem. Pare de julgar, meu irmão. Pare de trazer condenação para alguém que é igual a você. Você acha que o seu pecado é menos pior que o do outro? Só há um papel para mim e para você: anuncie a mensagem. Descanse e confie no Senhor. Quando você menos perceber, quando você abrir os olhos, ela cresce. Você conhece alguém que você falava assim, essa pessoa nunca vai mudar de vida? Você conhece alguém assim, irmão? Essa pessoa não tem jeito para ela. Aí do nada ela passa mais crente que você, na vez que eu estou usando aqui o estereótipo, tá? Mais crente que você na rua, você fala: o que é isso? Aí ele entra naquela igrejinha menorzinha, irmão, com o sonzão estalando, que tem, você fala: como que foi? Ninguém sabe explicar, mas Deus fez a semente germinar. Entenda, nós temos um papel de obedecer. Verso 28 e 29, para a gente encerrar o texto diz: a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Agora, meu irmão, entenda, a semente cresce automaticamente, ela germinou e cresceu, pois a semente revelou o seu poder. A semente de Deus, eu digo é de Deus, verdadeira, ao crescer, ela gera frutos que ninguém pode neutralizar a semente destinada a crescer. Eu e você, semeadores de Deus, olhamos e não vemos evidência de crescimento. Anunciamos, a pessoa continua igual, continuamos pregando, a pessoa continua igual, a pessoa não muda, e de repente nós percebemos que ela se transforma em uma nova criação. Vemos que a semente cresceu e está pronta para uma grande colheita. Entenda, mesmo diante da rebeldia do coração do homem, sua desobediência, a obra de Deus prossegue, pois a obra do Espírito no coração do homem é eficaz e é poderosa. O reino do nosso Deus não conhece derrotas e jamais será derrotado. Quando o Senhor vai falar sobre a criação, a fundação da sua igreja, Ele diz: meu irmão, nós vamos avançar contra o inferno e as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Não independe, irmão, sociedade, independe quem está no governo, as leis que vão colocar, isso não vai impedir o reino de Deus avançar. Sabe por quê? A semente é poderosa em si mesmo. Irmão, tem gente que vai para o lugar mais pior do mundo. Ele foi lá, irmão, falou assim: quer saber, eu vou acabar no carnaval hoje. Vou para o carnaval, vou para a folia. Aí ele chega lá, irmão, Deus falou assim: é lá que eu vou pegar ele. Nós não entende.
Sabe por quê? Festa do homem não impede a semente de Deus crescer, não, irmão. A gente estava ouvindo essa semana, a gente teve um tempo com um pastor querido nosso, né, que já teve com a gente, pastor Isaías, e ele contando um testemunho dele, quando ele deu uns erros na vida dele, ele falou assim, quer saber? Aí ele foi orar. Uma oração dele foi assim, Deus, eu vou desviar. A oração dele, pedindo permissão para Deus para desviar. Então, Senhor, quer saber, Senhor? Eu vou desviar, vou viver minha vida, vou para o mundão, e acabou minha vida e pronto. Aí ele falou, irmão, que foi a primeira vez para a boate. Chegou na boate, com a empresa, o funcionário, que tem, né? Que tem as luzes, ele falou assim, gente, isso não é para mim não. Aí sabe o que ele fez? Ele foi lá e sentou no banco. Aí falou que não, que sentou no banco, no outro ponto do banco, sentou outra pessoa, Magno. Aí ele disse que a pessoa olhou para ele assim, e falou assim, aqui, você nunca veio aqui não, né? Ele falou assim, não, nunca vi numa boate, primeira vez, sou desviado. Aí o cara falou assim, não, eu também sou. Aí esse cara falou com ele assim que, você não ora para mim aqui não? Aí ele falou assim, olha, eu orei a Deus para desviar. Primeira vez que eu fui para boate, eu me encontrava dentro da boate, intercedendo por um outro desviado, e nós dois voltando para os caminhos do Senhor. O reino de Deus jamais será derrotado. A semente vai crescer. Sabe o seu papel? Anuncie. Mas eu vou prender meu menino em casa, ele está querendo ir para a festa, irmão. Não vai mudar nada. Ele vai pular a janela e vai escondido. Ele vai fazer pior nas suas costas. O seu papel, ore por ele. Anuncie a mensagem, sabe por quê? Na hora que Deus estiver para pegar ele, irmão, ele pode até correr. C.S. Lewis, ele usa a imagem do xadrez para falar sobre isso. Que Deus, ele vai mexer nas peças e vai deixando você mover as peças também. Você achar que você está mandando no jogo. Mas chega um momento que ele mexe a peça de uma forma que ele te dá um checkmate e te faz perder para ele. E aí C.S. Lewis termina dizendo, não há dia melhor da nossa vida quando nós perdemos para Deus. Ele nunca será derrotado. A semente destinada a crescer irá crescer. O nosso papel, anuncie a todos, porque eu não conheço os corações. O meu papel, anunciar a mensagem poderosa de Deus e confiar no Criador de todo o universo que guarda Ele em suas mãos. Meu irmão, não está vendo nenhuma mudança? Confie e permaneça lançando as sementes. O nosso chamado é um só: obedecer à voz do nosso Deus. Toda semente que nasce tende ao crescimento. E aqui agora eu quero mudar as perspectivas. Eu falei ao ponto do semeador, amém, Gê? Para você anunciar. Mas eu quero mudar a perspectiva agora. Quem é coração que foi que germinou aí? Semente germinada, levanta sua mão e dá uma glória a Deus aí. Amém? O texto vai dizer para nós, através de Cristo, que toda semente que germina, ela precisa crescer e dar fruto. Agora é algo para mim e para você. O cristão que não cresce, amadurece, alguma coisa está de errado. Nós precisamos crescer. O texto vai dizer que primeiro aparece o que? As folhas, depois aparece a espiga e por fim o chão, o grão cheio de espigas, o grão cheio. Entenda, você tem um destino do Senhor, amém? O Senhor vai dizer para nós, ser parecido com Cristo e viver e caminhar nas boas obras que Ele já separou. E há um convite para mim e para você: semeie a palavra, seja obediente, confie no Senhor, permaneça semeando, e você que um dia foi encontrado por Deus, precisa dar frutos. Mas não é por esforço humano, é por uma entrega diária ao Espírito Santo que te transforma. Coloque de pé no seu lugar, por favor.